Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria poder estar com você, que alegria de poder dar aquele abraço carinhoso, sentir todo o carinho, afeto. Que bom estar com você. Está no ar o programa Vida e Saúde, o programa que já tem essa marca registrada, sempre a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Vida e Saúde, fé e medicina caminham sempre juntos. E quem ganha com tudo isso, minha gente? Eu e você. Sabe por quê? Porque a gente vai se conhecendo um pouquinho mais como funciona o nosso corpo e a gente vai se prevenindo daquelas doenças oportunistas que tentam roubar a nossa seriedade, o nosso bem-estar. Não vamos deixar isso acontecer. Por isso que existe o Vida e Saúde, viu, gente? E hoje estamos começando nessa semana aqui na Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, um momento muito especial para nós, desafiador. Uma semana em defesa da vida. É claro que não é só uma semana que a gente vai defender a vida, mas uma semana que a gente quer refletir, trazer você a essa nossa reflexão, que é muito importante. E a gente quer começar uma série de entrevistas. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Roseli Cristina. Ela é psicóloga clínica e terapeuta familiar. Aceitou o nosso convite hoje para falar sobre essa semana em defesa da vida. Vamos ter que falar sobre aborto. Aborto, o impacto emocional que isso causa na família, minha gente. Hoje é o tema com a doutora Roseli. E é claro, o tema fica muito mais interessante quando você também interage conosco. E para participar é muito fácil, de graça, 0800 777 0021, 0800 777 0021 ou 19 3871 9620, 19 3871 9620, para você participar também desse debate em defesa da vida, gente. Quando a gente fala de vida, estamos falando de Deus, Ele é o autor da vida. E Jesus sempre disse, deixai vir as minhas criancinhas. Sempre teve um amor especial pelas crianças. Se Jesus nos ensina esse amor especial, quem somos nós para tentarmos contra a vida na sua concepção, na sua gestação? E é isso que a gente quer falar hoje e a semana inteira aqui no programa Vida e Saúde na Rede Século XXI. A nossa produção, ela preparou a matéria. Aliás, o padre José Eduardo, ele vai nos trazer assim uma reflexão rapidinho, né? Rapidinho. Ele vai falar sobre o que nós estamos vivendo, por que é necessário hoje, o que está acontecendo em nosso país, quais são os perigos que estão atentando contra a vida. Então o padre José Eduardo vai explicar rapidinho e depois um bate-papo com a doutora Roseli sobre o impacto emocional na família quando o assunto é aborto. Então nós vamos chamar Padre Eduardo, Padre José Eduardo, fala pra gente então qual é a problemática, o que está em questão, por que é necessário hoje refletirmos sobre essa questão do aborto. Seja bem-vindo, o programa já está no ar, ele é seu. O Brasil está às beiras de um caos no que diz respeito à defesa da vida e ao aborto. Recentemente, um partido político entrou no Supremo Tribunal Federal com a ADPF 442, requerendo desse Supremo Tribunal a abolição, o cancelamento dos artigos 124 a 126 do Código Penal, o que, na prática, acabaria descriminalizando o aborto no Brasil. Isso terá consequências drásticas, pois o Brasil é um país privilegiado do ponto de vista da defesa da vida. Notem, a cultura da morte avançou pelo mundo inteiro e a única barreira para a cultura da morte é, de fato, a América Latina. Na América Latina, o Brasil tem um papel de profunda projeção, exatamente por ser um país de dimensões continentais e por ter um povo consciente da importância da defesa da vida e do combate ao aborto. Se o Supremo Tribunal Federal, de fato, descriminalizar o aborto será aprovado em todos os demais países da América Latina e nada vai segurar a cultura da morte. Nós entraremos na terceira fase da cultura da morte. A primeira foi a fundação do Conselho Populacional em 1953. A segunda, a aprovação da lei Roe versus Wade, que legalizou o aborto nos Estados Unidos e que se tornou uma plataforma, um modelo para a legalização do aborto
no resto do mundo. Até hoje, nós nos mantivemos firmes e resistentes. Se o Supremo Tribunal Federal fizer isso, estará abrindo as portas para a cultura da morte e ninguém mais vai conseguir segurá-la. Obviamente, a medida é profundamente anticonstitucional. Todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal não tem a competência de legislar. Isso compete ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ao fazê-lo, estará provocando uma ruptura fundamental. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Você deve me perguntar, o que fazer? Como nós podemos ajudar a reverter essa situação? No meu modo de entender, o único caminho é conseguirmos impor democraticamente uma limitação ao Poder Judiciário através da aprovação do PL 4754, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Converse com o seu candidato, com o deputado que você elegeu, fale sobre a importância de combatermos o ativismo judicial. Se você colocar no YouTube ou em outro qualquer serviço de busca da internet a palavra ativismo judicial, você vai encontrar uma série de vídeos que falam a esse respeito. Pesquise, assista esses vídeos, divulgue-os. Nós precisamos fazer alguma coisa. A vida dos bebês precisa do nosso socorro. Não deixe o aborto ser aprovado no Brasil. Em defesa da vida, o padre José Eduardo já nos contextualizou sobre essa problemática, o que está envolvendo tudo isso, viu? Mas hoje vamos falar sobre... A semana inteira a gente vai refletir sobre isso daí. É claro que a gente vai mexer com muita gente, é claro que muita gente, muitos grupos poderosos, interessados aí na indústria da morte, né? Estão de orelha em pé, porque sabe que a Igreja Católica, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, né? É por isso que muitas vezes ela é bombardeada, porque ela sai em defesa da vida, dos valores da família, dos valores assim da fé, da espiritualidade, contra o aborto, contra a eutanásia, porque a igreja defende o que é de Deus, né? Se é de Deus, se é do Evangelho, a igreja vai defender. Por isso que muitas vezes ela é bombardeada, criticada, né? Ridicularizada, mas entre ser bombardeada e ridicularizada, sem perder a sua essência, preferimos assim sermos ridicularizados e bombardeados para não perdermos a nossa essência, viu, gente? Mas hoje vamos ver tudo isso na família. Se tem alguém nesse planeta, gente, que entende de família, que entende dessa dimensão dos problemas da família, quando o assunto é relacionamento, vida, está aqui hoje. Vamos acolher com muito carinho, então, a doutora Roseli Cristina. Seja muito bem-vinda, que honra recebê-la aqui nos estúdios Vida e Saúde, doutora. Muito obrigada, Frei. Para mim também é uma alegria, uma honra estar aqui com seu público tão privilegiado, viu? Doutora, assim, estamos em rede nacional. Certo. A senhora vai ver assim, a participação de ponta a ponta desse país. A gente Que não consegue não? ler 20% das perguntas que chegam, graças a Deus, porque ele já há mais de 15 anos no ar, o Vida e Saúde, tentando assim, dar tempo e fazer com que aqui no programa o nosso convidado, o nosso médico, possa se expressar, explicar bem, com detalhe. Hoje é um momento muito especial, nessa semana especial. Doutora, quando a gente fala assim de aborto, impacto emocional na família, a senhora percebe que as famílias também estão ficando doentes, doutora, nesse sentido ou não? Sim, sim, porque como a gente sabe, o próprio padre acabou de falar, né? A cultura da morte. O aborto é um assassinato, né? De alguém que é plenamente humano e plenamente indefeso, né? E deixa muitas cicatrizes. Sequelas e cicatrizes. Deixa sintomas na família, os mais variados possíveis. E vamos falar sobre esses sintomas, Exatamente. essas sequelas, hoje aqui com a doutora Roseli. Exatamente, né? Então, assim, eu fico a serviço da vida e estou sempre a serviço da vida. Por isso, eu estou aqui hoje para transmitir vida e não morte. Exato, né? Né? Aliás, isso
É uma ordenança até de Deus, no Antigo Testamento, ele falou, eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Às vezes a gente Né? escolhe a vida, claro que a gente vai escolher a vida em teoria, mas na prática temos atitudes que levam a essa cultura de morte, né, doutora? Sim, infelizmente. Então, a cultura de morte só pode produzir morte. E a morte, em termos de sintomas, da minha experiência, atendendo famílias, dentro dessa visão sistêmica, tá? Ela se confunde em todas as situações que são desfavoráveis à vida. Então, desde sintomas psicossomáticos, perdas financeiras, insucesso profissional, mortes prematuras, né? Suicídios, principalmente. Eu tenho visto, através desse meu trabalho de vivência terapêutica familiar, tá? Tantas e tantas histórias, e eu vou trazer casos aqui hoje, né? Onde se realmente tem uma relação entre aborto provocado e suicídio. Tá? Aborto provocado e separações de casais. Aborto provocado e filhos enfermos e doentes. Tá? Então, eu vou trazer a minha experiência, a minha prática. Puxa vida, né, gente, do na dia a prática, dia. na prática, tá? E eu faço mesmo assim, essa disponibilidade, porque nós precisamos anunciar a vida, porque a cultura da morte está ao nosso redor. Ô, doutora Roseli, quem é que está interessado nessa cultura da morte? Tem grupos, como eu estava dizendo, tem grupos interessados. Tem uma grande indústria velada, mas acontecendo, interessadas aí em aprovar situações de matança, como foi no tempo lá de Moisés no Egito, dos santos inocentes com Jesus lá. Tem gente interessada nisso, doutora. Só que a gente não percebe, muita gente até concorda. A gente depois vai mostrar uma pesquisa para você, que a gente foi às ruas, a gente vai ver várias opiniões. Tem muita gente assim que é a favor, né? Em lugar de passar fome, em lugar de morar embaixo da ponte, então é melhor abortar para que a criança não sofra. Isso está entrando na nossa cultura, na nossa mentalidade. Mas tem gente interessada realmente que isso entre em nossa cabecinha, doutor, por favor. Sim. E é um movimento mundial, internacional, né, que a gente observa. Existe, como você mesmo falou, né, Frei, uma indústria que ganha muito com isso, né, porque gera dinheiro. Então, o pessoal vai e quer investir mesmo nessa cultura de morte, né, para justamente dominar muitas mentes ignorantes, infelizmente, achando que eliminando um ser humano vai se livrar dele. Não se livra não, viu? Sistemicamente não se livra não, tá? Você vai acumular pesos na sua vida e, infelizmente, a morte, ela fica, né, impregnada. De alguma forma, essa morte, ela vai denunciar isso no âmbito familiar. Gente, o que ela está dizendo é muito sério. Eu não sei se você já percebeu a profundidade do que a doutora Roseli já acabou de falar. Ou seja, uma situação de um aborto provocado, aqui e agora, né, não foi aquele fato isolado. Tem consequências na história, e ela trouxe aqui, os câmeras vão dar um close aqui, né? Ela trouxe aqui uma representação de como as consequências das gerações. Exatamente. Das gerações, quando algo não resolvido lá atrás, camuflado lá atrás, etc. Principalmente o atentado contra a vida, que gerações e gerações vão trazer as consequências disso tudo. É isso? Eu estou falando correto? É isso mesmo. Não, você está falando corretíssimo. Que, aliás, é esse o nosso trabalho. Realmente, nós observamos que os padrões da transgeracionalidade, eles se repetem. Então, quando chega no consultório uma história, olha, eu fiz um aborto, né, certamente alguém lá de trás já fez também. Ok. Né? E aí segue uma linha de família, né, às vezes inconsciente. Mas porque essa o marca, aborto, ela vai sendo
passada. Vai, porque nós temos a família, ela é um campo, né, de informação, de memória. Tá? Cada família tem a sua memória familiar, como se fosse, né, o nosso inconsciente coletivo. Existe o inconsciente, né, que atua na família, que se liga através dos vínculos familiares. E todos os acontecimentos, né, fatos importantes como abortos provocados, mortes prematuras, suicídios, homicídios, separações indevidas, filhos abandonados, imigrações indevidas, enfim, fatos importantes traumatizam o sistema familiar e com isso vai gerando, né, na linha de família, nos descendentes, um emaranhado sistêmico. Tá? Mas, ok, hoje nós vamos falar sobre o aborto especificamente e o impacto desse aborto no âmbito, né, das relações familiares. Você sabia que um aborto provocado, ele é um segredo de família? Muitas vezes ninguém chega falando assim, olha, eu vou ali fazer um aborto, tá? Olha, eu acabei de fazer um aborto, sabe? Ninguém chega falando, não se abre. Então é muito velado, é um segredo extremamente velado e todo segredo de família emaranha. Todo segredo de família acorrenta a família. E vai sendo passado de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro e vai sendo colocado como, evidenciado como sintomas. Esse é o caso, tá? Então, eu pego muitos casos dentro do meu trabalho, com mães desesperadas chegando e falando assim, Roseli, minha filha está com uma ideação suicida. Ela só fala em querer se matar. Olha, meu filho tentou suicídio. Eu vou investigar, vou puxando a história dessa família, eu chego lá, a avó desse paciente fez tantos abortos. Olha só, gente, preste atenção, preste atenção. Fez tantos abortos e esses abortos, eles foram escondidos. Mas o que é um aborto, afinal de contas? Aborto, né, é uma palavra forte. Né? As pessoas dizem, né, politicamente corretas, vamos interromper a gravidez. Interromper a gravidez é matar aquele ser humano que ali está, potencialmente humano, plenamente humano, que já tem um espírito, já tem uma alma, já o corpinho já está se formando, só as células estão dividindo. Eu pergunto, Frei, alguém consegue fazer, depois do óvulo com o espermatozoide, né, eles estão ali fundidos, alguém consegue controlar o desenvolvimento? A potência disso tudo? Não, não. Você não consegue, mãe, saber o gosto que o seu bebê vai ter, não é? Se ele vai gostar de determinada comida ou não, se ele vai ter preferência X ou Y. A mãe não consegue. A mãe mal consegue acompanhar como é que é o desenvolvimento dessa criança. Então, essa criança é potencialmente ser humano. Não adianta falar que é uma bolinha que está ali dentro. Né? Até 10 semanas, 2 semanas. Não. É uma vida. No momento que houve esse encontro, há uma terceira pessoa. Exatamente. Né? Já é um ser vivo. Exatamente. Então, não se interrompe gravidez, na verdade. Se interrompe uma vida. É um ser humano que está ali sendo sacrificado. Sendo sacrificado para que a mãe, ou o pai, ou a mulher, ou a jovem adolescente, ou a família, não venha saber. Só que, amados, eu vou dizer uma coisa. Se é algo que na análise sistêmica a gente vê, não dá para esconder aborto. Não dá. Porque é tão revelador isso dentro do campo da memória da família, tá? Que às vezes... Das atitudes, o comportamento... né? Nós identificamos, Frei. Nós identificamos pelo sintoma, pelo quadro, né, que o paciente está demonstrando. Nós vamos chegar... primeira coisa, Frei, eu não gostaria que as pessoas que estivessem assistindo fizessem um autodiagnóstico, porque às vezes as pessoas pegam ao pé da letra, né? E eu acho que aí, no caso, cada caso é um caso, né? Mas não quero dar autodiagnóstico aqui. Eu vou falar da minha experiência,
tá? E a minha experiência e de outros colegas que trabalham, a gente sabe que aborto não se esconde dentro da família. Que maravilha, gente. Olha, o assunto já está em pauta. Se tem alguém nesse planeta que entende dessas relações, dessas histórias, assim, a gente fala muito, eu vou perguntar para ela assim, é isso que a gente ouve falar de curas das gerações, né, dos antepassados? Vamos perguntar um pouquinho, então. Gente, vai ligando, 19 3871 9620, 0800 777 0021, vai incentivando, vai ligando para alguém, porque a gente quer ajudar você a entender a sua família também, as relações da família a partir dessa problemática do aborto, viu? Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo da sequência, mas temos muito mais informações para você. Esse é o Vídeo Saúde, ele é seu e volta já só para você.